Alô. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa reunião APIMEC. Muito obrigado por prestigiar a APIMEC, nosso encontro anual aqui em Investors Day com a Taurus, unindo aqui analistas, investidores, e todos aficionados por investimentos, ações, e também pelo segmento, pelo setor. Então sejam todos muito bem-vindos, pessoal. A apresentação, eu vou passar a palavra já para a companhia. Depois, na sequência, a gente abre para perguntas e respostas, tá bom? Então, a apresentação. Então, muito obrigado a todos. Muito agradecendo, acho que primeiramente, a todos os presentes. Também Salésio Nus, que é o presidente da companhia, que vai fazer a abertura. Sérgio Grilo, que sempre nos recebe muito bem, não só como diretor de finanças e também diretor de RI, Também agradecer o nome do Ricardo aqui. O Ricardo está ali atrás. Muito obrigado, Ricardo, sempre por nos receber tão bem. Eduardo Minguelli, diretor de Supply Chain. Leonardo Sesti, diretor de Engenharia. E a Patrícia dos Anjos, que contemplando cada vez mais a pauta ESG dentro da Taurus também. Então, parabéns pelos trabalhos para todos. Então, Salésio, eu vou passar para você. Vou acompanhar aqui na plateia. Depois a gente volta para a parte de perguntas e respostas. E, novamente, obrigado a todos pela presença. Bom, muito bom dia a todos. É um prazer enorme recebê-los nesse dia importante para nós, a nossa sexta APIMEC. Marcos Salavari, muito obrigado por fazer de mestre de cerimônias para nós aqui, representando a APIMEC. É um orgulho grande. Hoje você está com outro chapéu, o chapéu da APIMEC. Então, muito obrigado, é um prazer para a gente. Queria agradecer aqui ao nosso grande Barsi. A gente tem, todos nós aqui, eu acho que somos fãs de você. Eu, em especial, também sou fã de você, Luiz. O Luciano, que está representando o nosso conselho. Temos também também está representando o nosso conselho de administração aqui. Temos todos os nossos investidores aqui, analistas, enfim. É um dia importante hoje. Muito importante, O Sesti não veio hoje porque o filho dele está para nascer por esses dias, O Sérgio estava super apreensivo também. Ele iria ter que tocar essa APIMEC sozinha porque nasceu a minha neta na segunda-feira. Então a minha primeira neta nasceu na segunda-feira. Eu estou de vovô fresco, Muito orgulhoso. Minha neta é muito bonita, mas eu consegui ir a Santa Catarina rapidinho. Ela mora meu filho mora em Santa Catarina. Eu fui no domingo para lá, na segunda-feira cedinho ela nasceu, passei o dia com ela e voltei para cá, para a APIMEC, para a reunião da APIMEC, e no final de semana eu vou passar com a minha netinha de novo. Bom, então hoje é um dia especial por todos esses acontecimentos aí. A gente vai falar bastante para vocês, só me dá aqui a pichorrinha aqui do... está aqui. Então, a gente vai falar bastante do nosso terceiro trimestre, mas mais importante do que o terceiro trimestre é fazer uma retrospectiva do que a gente fez esse ano e do que a gente vem fazendo nesses anos todos para a companhia. Vocês que têm essa relação com a companhia forte, então, a gente faz negócio todos os dias, Nós não podíamos deixar de fazer negócio hoje também. Então, todos vocês têm direito a 20% de desconto em todos os nossos produtos hoje durante a APIMEC. Por favor, aproveite. Isso vai fazer diferença no fechamento do quarto trimestre. Então, por favor, não deixe de investir nos produtos da Taurus aqui durante o dia de hoje. Todos os nossos produtos estão com 20% de desconto em homenagem aqui à nossa sexta APIMEC. Bom, acho importante a gente falar um pouquinho do que norteia a Taurus, O nosso norte verdadeiro, ele é orientado por algumas palavras, E a gente tem repetido isso muito na companhia para criar essa cultura que nós acabamos desenvolvendo na Taurus desde 2018. Então, a gente tem algumas palavras que orientam e que vão fazer parte da nossa pauta hoje. Solidez, pessoas, ESG, em especial as pessoas. A gente acredita piamente que uma companhia, uma sociedade, enfim, um empreendimento, ele muda
com a atitude das pessoas. A atitude das pessoas é que mudam uma cultura de uma empresa, de uma sociedade, de uma entidade, enfim. Então, a gente na Taurus investe muito nas pessoas. Então, a excelência e força é a solidez, o vigor são as pessoas, né? As nossas armas, isso, né, que orientam e dão sustentação para os nossos desafios. Vamos falar um pouco de mercado também, da estrutura que a Taurus tem no mundo, né? O Miguel vai falar da estrutura e, no final, eu vou falar do mercado e no final, a gente fala de inovação. Inovação, sem dúvida nenhuma, é a palavra que vai garantir o futuro da companhia, né? Quando a gente fala em solidez, pessoas, mercado, é presente, é hoje e o curto prazo. Quando a gente fala de inovação, a gente está falando do futuro, né? Então, nós tivemos um desafio, estamos tendo um desafio muito grande esse ano no Brasil e nos Estados Unidos, que os Estados Unidos é o nosso principal mercado, o Brasil é o segundo maior mercado nosso, por conta de fatores distintos, né? O Brasil, todo mundo sabe, por conta desse contexto político, e nos Estados Unidos por conta dessa questão da inflação americana, das altas taxas de juros e do comportamento do mercado por conta desse fator, né, do fator inflacionário. Então, agora, mesmo com todos esses desafios fortes, vocês vão ver aqui, a Taurus ainda é a empresa do nosso segmento que apresenta os melhores resultados, mesmo não tendo o mercado interno, diferente dos nossos concorrentes que não tiveram nenhum problema com os seus mercados internos, né? Então, isso prova que o que a gente fez na companhia, todo esse processo de reestruturação da companhia, criaram fundamentos sólidos para a nossa companhia, né? Para que a gente tivesse agora com esse resultado, mesmo com esse ano desafiador. Enfim, eu convido o Sérgio agora para falar de solidez, né, para falar um pouquinho dos nossos números. Você já está com... Obrigado. Bom dia a todos. Que eu falo, a PMEC tem que ter uma parte de resultados, né, principalmente no terceiro trimestre. Não vou me alongar muito, que eu sei que vocês querem ouvir mais a parte de futuro do Salesio. Mas falar um pouco de solidez, né? Tudo que a gente construiu na empresa e tudo que está dando o alicerce, a base para o nosso crescimento futuro. Então, falando um pouco, começando pela receita, a gente vem falando muito, principalmente no outro ano, a questão da Taurus se tornar uma empresa muito mais internacional durante o ano de 2023. Então, a gente vê por tudo que aconteceu, o Salesio depois vai falar com mais detalhes sobre o mercado brasileiro, sobre os desafios que a gente vem enfrentando aqui. Mas o que a gente tem vendo, principalmente no terceiro trimestre? Que o mercado americano cada vez se torna mais importante para a Taurus. Então, a gente vê aí que a receita hoje dos Estados Unidos já está em 82% no último trimestre. O Brasil caiu muito em participação, né? O Brasil está cerca de 10%, e essa foi uma tendência durante esse ano por tudo que aconteceu. Então, a gente vê uma queda de faturamento muito voltada por dois fatores. A gente tem o fator do dólar, que é um fator importante. Quando a gente olha o terceiro trimestre do ano passado, a gente está trabalhando com um dólar de 5,40. Esse terceiro trimestre, a gente trabalhou com 4,90, 4,95. Então, uma empresa que exporta, quando eu falo 100 milhões de dólares a R$ 5,50, são 550 milhões de dólares. 100 milhões de dólares a 4,80 são 480 milhões de reais. Eu perco 70 milhões de reais direto no faturamento. Então, obviamente, tem uma parte da variação cambial, mas também tem uma parte do mercado nacional com tudo que está acontecendo, que o Salesio vai comentar um pouco, né? E aí, isso explica uma questão que a gente tem hoje, que é a questão de margem, né? Hoje a gente tem uma solidez muito grande, a gente vê que a gente consegue manter números muito altos, mas o que a gente vê, que a nossa produtividade caiu um pouco quando a gente olha armas homens. Por quê? Produção de revólver. O que acontece? O mercado americano, nos últimos tempos, mudou um pouco a demanda. A gente teve uma demanda muito forte das armas de polímero no ano de 2021 e 2022. E em 2023 a gente viu uma aceleração muito grande no revólver. Por quem visitou aqui a loja e viu, vocês podem notar que o revólver é um produto que ele é muito mais complexo a produção. É só vocês olharem a estrutura do revólver, de uma pistola, vocês veem. A gente demanda muito mais tempo para produzir um revólver. Para vocês terem uma ideia, uma pistola passa na linha em 1 hora, o revólver pode ter alguns modelos que demoram até 4 horas. Então, para eu produzir um revólver e produzir uma pistola, eu demando muito mais tempo, tenho uma mão de obra produtiva muito mais intensiva.
Então, eu consigo produzir menos revólver. Então, boa parte dessa produtividade é justamente para isso. Eu aumentei muito a minha produção de revólver, eu já estou conseguindo produzir 1.300 revólveres por dia, mas, obviamente, eu não tenho a mesma produtividade de uma pistola. Mas é o que o mercado está demandando. E aí a gente vê que afeta muito o nosso lucro bruto. A gente viu no primeiro slide que a gente caiu. O mercado nacional é um mercado que tem uma margem muito boa. E a gente também tem essa questão do mix. Então, a gente vê uma queda no lucro bruto. Qual é o bom de tudo isso? Mesmo com tudo isso, a gente ainda mantém uma margem bruta de 37,5%. Eu falo, no ano mais difícil da Taurus, que a gente podia ter, tudo conspirando, a gente teve a questão do dólar, a questão do mercado nacional, nós nos mantemos uma margem bruta acima dos nossos competidores, mas muito acima. Então, a gente vê hoje que a Taurus tem uma margem bruta de 37,5%, a Ruger 20% e a Smith 26%. Então, a gente, hoje em dia, é muito mais competitivo que essas empresas. E uma margem bruta de 37% é uma margem muito boa. Poucas empresas conseguem ter uma margem bruta tão alta, mesmo com todos esses desafios que a gente vem tendo durante esse ano. Uma coisa interessante que a gente viu, desde que a gente começou essa nova administração em 2018, a Taurus de 2018 para cá foi a 19ª empresa de maior crescimento em EBITDA, em 364 empresas listadas na Bolsa. Então, nós tivemos o 19º melhor desempenho nesses anos. Então, é impressionante tudo que a gente fez de 2018 até 2023. Falando um pouco da questão da solidez, eu acho que esse slide, a gente brinca, o presidente do Conselho de Administração fala que esse slide é o melhor slide que define um turnaround bem sucedido. Então, a gente vê, quando a gente iniciou esse projeto, a gente tinha uma dívida líquida ali de 11 vezes, eu sempre gosto de mostrar isso, e hoje a gente teve uma subida a 0,94. O que a gente quer trazer para vocês? Provavelmente, esse ratio deve aumentar um pouco, por quê? Pelo FINEP. Qual é a nossa ideia agora? A gente conseguiu uma linha de, no total, 192 milhões, o projeto todo, o FINEP vai financiar 175 milhões. Qual é a nossa ideia? É todo o novo investimento agora que a gente tem, principalmente o Salesio vai trazer em produto, tecnologia, vai ser financiado pelo FINEP. É um empréstimo que tem 3 anos de carência, 12 anos para pagar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter uma alavancagem na dívida da empresa, mas é uma alavancagem para investimento. Isso está muito ligado com o que o Salesio vai trazer, que é o futuro. Esse é o futuro da companhia. Então, nós vamos construir um novo centro de engenharia integrado do lado da empresa. Quem teve na Taurus sabe, a gente comprou um terreno do lado da Taurus de 100 mil metros quadrados. A gente iniciou a operação da indústria 4.0 lá e agora nós vamos construir um prédio completamente separado da operação do centro de engenharia, centro integrado de engenharia. Então, essa alavancagem que nós vamos ver daqui para frente, esse aumento de alavancagem, vai ser devido ao empréstimo do FINEP, que agora nós estamos lá já recebendo as tranches. A gente recebeu no primeiro trimestre uma tranche, recebemos agora, em novembro, mais uma tranche. Ano que vem, a gente deve receber cerca de 90 milhões, que deve aumentar a dívida de FINEP. Então, a nossa dívida vai aumentar, mas é uma dívida voltada para investimento. Falando um pouco do número de acionistas, né, eu acho que tudo isso, toda essa melhora de resultado e essa confiança do mercado traduz no aumento de número de acionistas. Né? Quando a gente olha lá em 2018, a gente tinha 4.158 acionistas. Hoje, em 2023, até novembro, a gente está com 113 mil acionistas. E uma coisa que chama muito a atenção, mesmo num ano de transição difícil que a gente teve de 22 para 23, a gente quase dobrou o número de acionistas nesse ano. Então, o que demonstra? Acho que demonstra que existe uma confiança muito forte ainda do mercado na Taurus. Isso é claro, a gente vê, a gente não teve aumento de número de ações nos últimos anos, nada. A gente teve realmente um aumento de número de acionistas, mais gente querendo participar da empresa. E falando um pouco disso, né, acho que muito do aumento de acionistas vem pelas nossas políticas de dividendos. Né? A empresa voltou a pagar dividendos em 2022, e o número que eu falo que é interessante, desde o primeiro pagamento de dividendos em 22, a gente já pagou 371 milhões de reais em dividendos. Hoje a empresa está valendo mais ou menos 2 bilhões, né, Ricardo? Então, vocês imaginam, a gente pagou 371 milhões de dividendos. Lembrando para vocês que a gente aprovou aquela reserva estatutária no começo desse ano para dar poder para o Conselho de Administração deliberar sobre a distribuição de dividendos a qualquer momento. Então, a empresa está preparada para distribuir dividendos quando o Conselho de Administração achar que é prudente. E
a gente tem uma política aí de dividendos de pagar um dividendo mínimo de 35% do lucro líquido ajustado, que é uma política já bem agressiva. E muito obrigado, essa é a minha parte. Muito obrigado. Vou passar agora para a Patrícia do SG. Bom dia a todos. Também vou ser breve, trazendo um pouco de todo o histórico, o que a gente fez esse ano também, fazendo uma recapitulação. Lembrando, então, que o ESG iniciou como um projeto estratégico em 2022, em que a Taurus ela constou como os pilares estratégicos para direcionar a política ESG da empresa, o desenvolvimento de pessoas, a tecnologia e a inovação e o ambiente colaborativo. Com esses 3 pilares, nós fazemos a consolidação da cultura ESG na Taurus. De todas as nossas ações em ESG, que é o ambiental, o social e a governança, a gente tem um destaque para até setembro de 23, nós já temos 97,5% de reaproveitamento total dos nossos resíduos. Tratamento de 100% dos efluentes gerados na empresa, fazendo um paralelo hoje, a cidade de São Paulo, ela tem 67% de algum tipo de tratamento do seu efluente gerado. Então, hoje, nós fazemos 100% dos nossos tratamentos. Um reuso de água com reaproveitamento de 21 mil metros cúbicos de água ao ano, o que equivale a 20% de toda a nossa água tratada. E equipamentos como injetoras com recirculação, que evita o consumo de 1.500 metros cúbicos de água ao ano. No social, nós tivemos ações para promover um ambiente seguro para que 100% dos acidentes de trabalho sejam evitados. Nós temos o projeto Trilhar, em que a gente fez a capacitação de 100% da operação tecnicamente em 2023, e para 2024, 1.000 capacitações para promover um desenvolvimento adicional dos nossos colaboradores. E um compromisso de, no mínimo, de 70% dos nossos fornecedores estratégicos locais, o que tem um impacto na sociedade do entorno muito intenso. Na governança, nossas ações de compliance constam com 6 membros no Conselho de Administração, sendo 5 independentes. Nos nossos comitês, e um conselho fiscal permanente, um comitê de auditoria e riscos estatutário, o comitê de ética, privacidade, o comitê de segurança da informação e o comitê ESG. Os nossos compromissos para o processo de evolução do nosso relatório de sustentabilidade, que nós fizemos a divulgação em maio desse ano, para que nós possamos ter esse compromisso e ter a constante evolução das nossas ações. E o nosso compromisso também para a redução da emissão de gases de efeito estufa, que nós firmamos esse compromisso ganhando o selo bronze do GHG Protocol. Entre os pilares estratégicos da Taurus para a consolidação da empresa, nós temos no desenvolvimento de pessoas o nosso programa de educação continuada, que nós temos o projeto Trilhar, que ele realiza a trilha de desenvolvimento dos nossos colaboradores. Nós também temos investimento de graduação, o MBA, que é o Master Bioengineering, mestrado e doutorado. Nós temos o Taurus do Bem, que promove a capacitação de pessoas com deficiência. E este ano também nós fizemos uma ação de desenvolvimento e capacitação em Libras para os nossos colaboradores, para também facilitar a comunicação das equipes com os surdos. E o Taurus Shooting Academy, que ele promove a capacitação de todos os demais envolvidos na cadeia junto à Taurus. Isso entra fornecedores, lojistas e todos os demais envolvidos. Em tecnologia e inovação, nós temos o compromisso do desenvolvimento de produtos, novos processos, materiais, equipamentos e materiais, que vai ser dito também pelo Salésio posteriormente, a questão do nióbio, DLC, grafeno, fibras longas. E o ambiente colaborativo,
em que, em 2023, nós incorporamos as ações ESG no nosso modelo de gestão. Nós realizamos também o Supplier Day, que foi um evento junto com os fornecedores para um aumento do engajamento e direcionamento das políticas ESG junto aos nossos parceiros. O impacto da sociedade com a construção de uma unidade básica de saúde e uma construção de uma infraestrutura para treinamento da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. E parcerias com a universidade, tanto em desenvolvimento de novos produtos, como desenvolvimento de pessoas, com parcerias como a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade de Caxias do Sul, a Unicinos e a Universidade Federal de Santa Catarina. Agora eu convido o Miguel para falar sobre mercado. Bom dia a todos. A Taurus hoje ela é uma empresa com atuação global e tem uma ampla e eficiente rede. Mas como nós nos estruturamos para isso, para suportar todos esses números que o Sérgio apresentou aí, principalmente com a relevância e protagonismo do mercado internacional? A nossa estruturação é a seguinte: nós temos hoje, como nós nos estruturamos nos Estados Unidos, no Brasil, na Arábia Saudita, na Índia e no resto do mundo. Começando pelos Estados Unidos, nós estamos radicados nos Estados Unidos há mais de 40 anos e recentemente nós inauguramos uma fábrica no estado da Geórgia. A fábrica ontem fez 4 anos, ela foi inaugurada em dezembro de 2019. Nós movemos a fábrica da Flórida para a Geórgia há 4 anos atrás, uma nova fábrica. Nós temos 30 distribuidores master, escolhidos nos Estados Unidos para fazer a distribuição. Trabalhamos também com 15 grandes cadeias varejistas. Essas 15 cadeias varejistas possuem mais de 1.200 lojas próprias. Nós vamos explicar no próximo slide como é feito esse canal de distribuição. E essas cadeias varejistas, esses distribuidores atendem 684 revendedores, que atendem posteriormente mais de 16 mil lojas, pontos de venda nos Estados Unidos. No Brasil, nós possuímos 2 fábricas, possuímos 2 lojas próprias. Essa é a loja aqui de São Paulo, a MTT, temos uma loja também própria, conceito, em Brasília. Possuímos mais, temos mais de 3 mil lojas, existem mais de 3 mil pontos, lojas especializadas de vendas de produtos de armas e munições e outdoor fitting no Brasil. Atendemos 2 mil clubes de tiros. Temos mais de 120 assistências técnicas em todos os estados do Brasil. Possuímos também uma rede de 80 instrutores de armamento e tiro credenciados pela Taurus. Esses instrutores recebem treinamento contínuo sobre novos produtos, manuseio, segurança e são embaixadores da marca aqui no Brasil. Nós temos também um escritório regional na Arábia Saudita, inaugurado em agosto de 2022. Esse escritório dá suporte comercial para todas as nossas ações na Arábia Saudita. Ele é localizado em Riad e não só nas ações comerciais da Arábia Saudita, para também nas ações dos países membros do GCC, Kuwait, Emirados Árabes, Arábia Saudita e outros países ali do GCC. Temos também uma fábrica, uma planta industrial na Índia, a JD Taurus, e fora dos Estados Unidos, Brasil, Arábia Saudita e Índia, nós chamamos de whole, que é o resto do mundo, o rest of the world. Nós trabalhamos com 92 distribuidores na média e somente esse ano, nos 9 primeiros meses do ano de 2023, nós realizamos 380 embarques para esses outros países. Mais especificamente sobre os canais de distribuição nos Estados Unidos, que hoje que tem a nossa maior relevância, nós trabalhamos basicamente com 3 tipos de canais de distribuição. O primeiro canal de distribuição são as redes varejistas, que trabalhamos com 15 redes, listamos aqui as 4 principais. A Academy, que possui mais de 282 lojas próprias em praticamente todos os estados dos Estados Unidos. A Bass Pro Shop e Cabelas, que tem 177 lojas próprias. São lojas de vendas de armas, munições, outdoor fitting, roupa, camping, todo esse material envolvido em lazer, esporte e shooting.
Dunhaas, são 256 lojas, e Rural King, mais de 134 lojas. Temos outras 11 redes de varejo, mas as 4 principais são essas. Esse canal de distribuição representa em torno de 25% da nossa receita nos Estados Unidos. O segundo canal de distribuição são os distribuidores propriamente ditos. Esse canal de distribuição representa em torno de 55% da nossa receita nos Estados Unidos. Esses distribuidores que vão atender todas aquelas 16 mil lojas e os outros 608, e pode também atender os outros 64 revendedores. Os mais importantes são a Lipsys, RSR, Sport Salten e Davidson. E temos depois mais 26 distribuidores que trabalhamos. Mas a maior relevância são esses 4. E aqui, o terceiro canal de distribuição, que a gente chama os Buy Groups, que traduzindo aqui são os grupos de compras. Esse é um canal de venda que tem crescido ano após ano e hoje ele representa entre 18% e 21% das nossas receitas. O que são isso? São grupos, são membros, são revendedores que se juntam, se associam com, praticamente são 4 grupos de compras, e aí tem um poder de negociação, crédito, eles se associam para poder ter uma condição comercial mais vantajosa, e alguns deles eles não conseguem ser plenamente atendidos pelos distribuidores. Então, e além disso, daí esses 684 membros que acabam atendendo, juntamente com os distribuidores, essas mais de 16 mil lojas e pontos de venda. Então, essa é a estruturação que nós temos no mundo, e aqui especificamente são os canais de distribuição nos Estados Unidos que são os mais relevantes aí. Muito obrigado. Eu vou passar agora a palavra para o Salésio, que vai dar continuidade sobre o mercado. Bom, agradecer ao Sérgio, ao Miguel e à Patrícia por essa primeira parte da nossa apresentação, né? Eu vou voltar de novo à questão da solidez, né? Os números que nós estamos apresentando aqui, a questão do ESG, a Taurus foi a primeira empresa de defesa no mundo a apresentar o relatório de ESG. Isso faz parte da nossa política, né? Essas decisões estratégicas que nós tomamos na companhia deixam, né, fazem a companhia diferente nesse mercado. Então, a questão do ESG, ESG é uma política mundial, está na moda agora, inclusive a CVM, a partir de 2025, vai também cobrar, auditar essa questão da ESG. A gente se antecipou a isso, não por conta disso, a gente não tinha nenhuma informação privilegiada, não é isso, é que a gente realmente faz parte do nosso direcionamento estratégico, né? A gente trabalha na companhia com um horizonte do curto prazo, do médio prazo e do longo prazo. Então, o que nós falamos para vocês aqui foi só demonstrar para vocês que as atitudes que nós tomamos desde 2018, quando nós assumimos a gestão da companhia, trouxe fundamentos sólidos e que transformaram a companhia, fizeram com que a companhia tivesse realmente um compromisso com o futuro. Você não consegue construir um futuro sem você ter um presente bastante sólido, um momento sólido. Então, a companhia, mesmo com todo esse desafio do ano de 2023, que eu repito, é um desafio desde que nós assumimos a companhia, mesmo naquela época que a gente brigava para conseguir deixar a companhia de pé, né? O ano de 2023 foi um ano bastante difícil. Por quê? Porque os nossos desafios não vieram de dentro da companhia, não estão no nosso poder de decisão, né? Apesar de que em janeiro o mercado acabou me imputando o decreto desse governo, nós não temos nada com isso e não temos como interferir nessas questões políticas, principalmente nesse governo, que é um governo de ideologias muito forte, né? Bom, mas enfim, eu vou falar agora um pouco de como está hoje o mercado, né? E o que nós estamos enxergando para frente. Então, o mercado brasileiro, aqui a gente tem os resultados do mercado brasileiro nesses últimos anos. Nós assumimos a gestão da companhia aqui, né? Nós tivemos um salto bastante grande. Isso aqui é a unidade de compras, né? Unidade de armas vendidas no Brasil. E olha 2023, são 9 meses só, mas ainda assim será um ano que vai voltar
ao início de todo o nosso negócio. E nem por isso a companhia balançou. Vocês podem ver que todos os resultados da companhia eles estão aqui. Nós ainda continuamos com os melhores resultados das empresas que a gente relaciona, que são as duas maiores do mundo no nosso segmento, que é a Smith e a Ruger, mesmo com todo esse problema que nós tivemos. Bom, isso é um problema, eu costumo dizer que a gente, atrás de um problema, tem sempre uma grande oportunidade, né? Você só tem que saber explorar isso. O que nós estamos entendendo é que esse freio de arrumação, que na verdade não foi nenhum freio de arrumação, foi uma paralisação de arrumação no mercado brasileiro, ele gerou uma demanda muito reprimida, né? Então, obviamente que aliás, eu dizia isso antes das eleições, né? A gente nunca mais, num futuro breve, a gente ia ter esse efeito aqui no Brasil. Por quê? Porque anterior a 2019, anterior à eleição do Bolsonaro, as pessoas no Brasil, a grande maioria das pessoas do Brasil não sabia o que podia comprar arma. Porque o referendo, só para relembrar as senhoras e senhores, o referendo em 2005, a pergunta foi invertida, né? Então, quer dizer, a pergunta é se você é favorável à proibição do comércio de armas e munições. E aí, se você fosse favorável ao comércio, você tinha que votar não. E se você fosse contrário ao comércio, você tinha que votar sim. Quer dizer, foi uma pegadinha lá atrás, já em 2005, mas que no final das contas, com a ajuda da mídia, as pessoas acabaram entendendo que o não ganhou, então ficou proibido. Principalmente os jovens todos aqui, vocês todos que são fortes dessa questão de mercado financeiro, né? Mas não tem da nossa história. Então, o referendo foi coordenado, foi coordenado pela ANIAN, né, a associação que eu sou o presidente. Foi uma campanha majoritária, foi uma campanha de um turno só, né, com dois candidatos, o sim e o não. E a Taurus e a CBC investiram na campanha toda, inclusive na organização do programa eleitoral. Vale a pena, inclusive vocês que são jovens que não viveram esse momento, vale a pena dar uma googada e colocar lá Programa Eleitoral Gratuito do Referendo de 2005, vocês vão ver como é que era o tema lá. Lá atrás a gente já dizia isso, né? Você não precisa ter uma arma de fogo. Você não pode tirar o direito de quem precisa, até porque amanhã você pode precisar e você não vai ter mais esse direito. Então, isso a gente fez lá atrás em 2005, mas nos perdemos durante o ano. Antes mesmo do Bolsonaro assumir, quando ele era pré-candidato, as pessoas já começaram a entender que podia comprar arma de fogo. E isso acabou durante o governo dele todo. Agora, o que eu digo para vocês hoje é o seguinte: vai acontecer um fenômeno diferente do que aconteceu em 2005. Todo mundo hoje sabe que pode comprar arma de fogo. Então, tão logo comece a sair as autorizações, evidentemente que esse número aqui vai ser muito diferente. Essa venda aqui praticamente é toda de autorizações remanescentes do ano passado, né? Então, a gente, de novo, no mercado brasileiro, a gente entende que, apesar de todo esse quadro ideológico que se instalou no Brasil, a partir da regulamentação, que no nosso entendimento deve acontecer até 15 de dezembro, o direito à compra. Essa loja mesmo aqui, ela continua, ela está faturando, aliás, ela fatura hoje. O Matheus é o nosso gerente aqui. O Matheus trabalha com a gente já há uns 15 anos, 13 anos, né, Matheus? 9. Entrou lá menino, menor de idade ainda, como guardinha, sei lá como é que chamava e tal, e hoje é o nosso gerente aqui da loja. A gente, no mês passado, foi o melhor mês da história dessa loja em um ano, né, comemorando o ano de aniversário. Por quê? Eu costumo dizer, porque as pessoas mudam as empresas. Lembra que a gente estava falando disso agora? Investir nas pessoas. O Matheus é um guri novo que quer aprender. Isso é fantástico, que nem vocês que são esses jovens do mercado financeiro, né? O nosso patrão mora aqui, o ídolo de quase todos nós aqui, né? Se ele olhar para trás, vê um monte de guri novo aqui, é o futuro do Brasil. Quer dizer, são as pessoas que nós temos que investir. Acontece isso na Taurus também. Você tem que preparar a empresa para o futuro, né? Então, no mercado brasileiro existe uma expectativa bastante grande de que as coisas vão acontecer a partir da regulamentação da portaria. Existe um único problema, hoje ainda, que é um detalhe da portaria que chama habitualidade. A habitualidade é a quantidade de vezes que o proprietário da arma de fogo tem que ir num clube de tiro praticar o tiro. Então tem uma discussão, essa é a única, quem é do segmento sabe disso, essa é a única bola dividida ainda nessa regulamentação. A portaria tem 120
artigos, para vocês terem uma ideia. Então, a gente vai esperar, vou tomar uma água aqui, a gente vai esperar pelo menos uma semana para entender, digerir essa portaria. Eu costumo dizer que, independente do que vier pela frente, independente da portaria, eu quero saber as regras do jogo. Porque se você tiver a regra de jogo, você joga. Agora, sem as regras, como é que você vai jogar? Então, que saia logo essa portaria, que o que nós temos é força, dedicação, solidez e determinação para voltar a atuar nesse mercado que é importante para a gente. Então, só repetindo, nós tivemos um decreto em janeiro, que não foi tão restritivo assim, depois nós tivemos vários fatores depois de janeiro, inclusive aquele fatídico 8 de janeiro, né, enfim, que resultaram num outro decreto um pouco mais restritivo. Tivemos agora em novembro uma portaria, que regulamentou os calibres, e agora estamos aguardando essa portaria que vai estabelecer as regras do jogo. O que comprar já foi definido nessa portaria dos calibres, agora como comprar. Isso deve sair nos próximos dias. De novo, toda a autorização de compra ainda fica na mão do Exército. A Polícia Federal não assumiu isso agora, apesar de que o decreto dizia que tinha que a Polícia Federal ia assumir, então fica na mão do Exército. Em 2024, aí sim, depois que se criar uma estrutura na Polícia Federal, o controle passa para a Polícia Federal. Nós temos, quando eu falo que a gente tem uma demanda reprimida, segundo o Exército Brasileiro, tem aproximadamente 200 mil CACs que tiraram o CR, que receberam o CR esse ano, que tinham dado entrada no CR no ano passado, mas que não conseguiram comprar nenhuma arma de fogo. Por quê? Porque não deu tempo para... Você só pode entrar com pedido de autorização quando você tem o teu CR de caçador, atirador e colecionador. Bom, enfim, essa é a nossa expectativa com relação ao mercado brasileiro. O mercado americano, que é o nosso maior mercado, eu trouxe inclusive esse quadro aqui que fala da intenção de compra de armas nos Estados Unidos, né? A gente acompanha isso de 20 anos para trás, mas a gente trouxe aqui desde 2005, né, para mostrar exatamente o que acontece no ano eleitoral nos Estados Unidos, né? Então, a cada ano eleitoral nos Estados Unidos, você tem um aumento da intenção de compra dos americanos. Isso é histórico, isso aí não é previsão, né? Faz parte da história nossa. E o que a gente sempre analisa é que mesmo com esse degrau, né, esse aumento da intenção de compra, você não volta, né? Você não cai. Você não cai. Quer dizer, esses anos aqui foram os anos do Obama, foram os anos mais conturbados. Eu costumava dizer, eu não estava ainda na Taurus, eu estava na CBC, mas eu costumava dizer que o maior vendedor de armas do mundo, né, eu abria as minhas reuniões de vendas com a fotografia do Obama. Esse aqui é o maior vendedor de armas do mundo. Ele realmente foi, com essas controvérsias de todo dia falar em aumentar as restrições nos Estados Unidos. O americano ele é muito preocupado com essa questão do direito, né? Direito à legítima defesa. Qualquer ameaça que ele tem, ele vai lá e compra mais uma arma de fogo, né? Então, enfim, olha o efeito dos anos eleitorais. E nós vamos ter agora, em 2024, de novo ano eleitoral, né? Agora, importante, independente desse fator histórico, né? O importante é a gente falar disso aqui, né? Nós tivemos no mês de novembro um NIX, né? Ou seja, 5% de mais intenção de compra com relação ao ano anterior. E se você considerar o mês de outubro, lógico que nós temos também no mês de novembro o Black Friday. É importante entender isso, e existe isso historicamente em todos o relatório de intenções de compra. Mas o mês de novembro teve 16% mais pessoas interessadas em adquirir uma arma de fogo do que o mês de outubro, o mês anterior. Então, novembro com relação a outubro. Então, isso nos dá uma indicação do que pode ser o ano de 2024, né? Aqui embaixo, o volume de vendas nos Estados Unidos, só para a gente traçar um paralelo aí, né? Então, como a gente dizia aí, provavelmente 23 será um ano igual a 2019, o pré-pandemia. A gente disse isso várias vezes durante os nossos relatórios aí. Bom, falar um pouco de Índia, falamos de Brasil, falamos dos Estados Unidos, falar um pouco de Índia. Índia para nós é assim, uma coisa...
até um pouco hilária, né, Sérgio? O Sérgio vai morar na Índia a partir de janeiro, é o sonho dele, ele quer ser indiano, né? Mas a gente está com a fábrica pronta, a licença já foi expedida em novembro, toda a cadeia de fornecedores nossa já foi desenvolvida localmente, né? E está em processo de homologação, mas essas armas aqui, para vocês terem uma ideia, já são armas produzidas na Índia, já com os fornecedores locais, ou seja, já não é mais uma intenção. A fábrica já existe, já produzimos lá, a gente deve começar a produzir em escala no primeiro trimestre. O Sérgio estava dizendo que agora nós estamos esperando um guru, né, o Sérgio, para definir o dia da inauguração, e não é brincadeira, é verdade. O nosso parceiro lá da Índia está aguardando a indicação do guru dele do dia, da data da inauguração. Então, enfim, nós temos que conviver com essas diferenças de cultura, né? Isso que é importante. Então, a gente brinca e se diverte um pouco com essa questão da Índia aí, mas nós entendemos que a Índia de novo, é o que eu falo para os senhores, a gente não tem que administrar a companhia olhando para o hoje, né? Óbvio que nós temos que trabalhar no hoje e tem que entregar os resultados para vocês que estão aí na expectativa, vocês que indicam ou que investem na nossa companhia. Mas nós temos que pensar no futuro. Então, a Índia é uma decisão que nós tomamos, e tomamos essa decisão quando a gente ainda estava com sérios problemas de caixa, né, Marcos? A gente estava ainda com sérios problemas de alavancagem, e nós decidimos montar uma fábrica na Índia, evidentemente sem botar dinheiro, investindo em tecnologia. Então, o início da produção está previsto para o primeiro trimestre do ano que vem. A gente deve começar já, talvez, a produzir em janeiro, inaugura na data que o nosso guru indicar para a gente, mas a gente vai querer produzir já em janeiro. A gente já tem uma carteira de pedidos para o mercado civil, pequena, porque o mercado civil indiano é um mercado pequeno, é um mercado que vai se desenvolver, mas, de novo, uma decisão para o futuro, né? Essa questão do acesso às armas na Índia é relativamente novo, começou há 3 anos atrás, quando a gente começou a discutir esse projeto lá, mas a gente já tem pedidos para atender, e temos certeza que isso aqui foi uma decisão estratégica importante para a companhia, né? E a nossa grande expectativa, né, que é a licitação dos 425 mil fuzis. A gente entrega as armas em janeiro, era para ter, lembra disso? Era agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, agora ficou para janeiro, mas enfim, Índia tem que ter paciência. Eu falar isso é um pouco até... eu pronunciar essa palavra paciência é difícil para mim, eu tenho o meu nível de ansiedade é bastante grande, né? Eu digo para os meus diretores lá, vocês têm que respeitar o meu nível de ansiedade, eu sou muito dinâmico, mas enfim, a gente tem que aprender e se adaptar a essa questão cultural. Mas esse é o grande desafio. A gente tem várias outras licitações que a gente está participando também, que não aconteceram ainda, mas na Índia a gente tem várias licitações por acontecer. Bom, a Arábia Saudita. A Arábia Saudita, no nosso entendimento, foi outra decisão estratégica importante. A gente, em 2022 ainda, a gente abriu um escritório regional para prospectar aquele mercado e entender o que a Arábia Saudita estava pensando para o futuro, né? Em especial o Conselho de Cooperação dos Estados Árabes do Golfo. E nós decidimos, com esse levantamento rápido que nós fizemos em 2022 para 2023, assinar esse memorando de intenções com a Scopa, que é uma empresa de defesa muito importante na Arábia Saudita, para a gente discutir e definir a possibilidade de abrir uma fábrica também na Arábia Saudita em forma de JV. Os assuntos estão muito avançados, bastante avançados, e diferente da Índia, eu acho que esse vai ser um processo bem mais acelerado, né? E, de novo, eu estava comentando com o Barça agora há pouco aqui, antes da nossa reunião, que a Arábia Saudita é um pouco diferente, a gente está um pouco cauteloso, porque eles são muito rápidos, né? E a gente tem que ter muita atenção com os árabes, né? Mas está indo muito bem e nós temos certeza que, independendo dos resultados que a gente levantar lá, é bem provável que a gente siga em frente com esse projeto, que é importante. A Arábia Saudita é um país que está investindo muito em defesa, vou falar um pouquinho disso depois no resumo na frente, né?
Então, resumindo, então, os nossos grandes mercados, né? Os Estados Unidos, nós temos uma estrutura muito forte nos Estados Unidos, o Miguel viu isso fez com que a gente se tornasse o maior vendedor de armas leves no mundo. Nós temos uma fábrica e uma distribuição, é o maior mercado civil do mundo, longe, não tem comparação. O mercado civil americano é o maior mercado do mundo, assim, sem nenhuma dúvida. Ele é o maior, obviamente, todos vocês sabem, é o maior gasto de defesa do mundo, né? Aí você vai dizer, bom, o que tem a ver isso se a gente nos Estados Unidos atua forte no mercado civil? Porque, obviamente, que isso é uma consequência do investimento em defesa, né? Um país que investe muito em defesa, consequentemente, a população civil também se preocupa com isso. É uma coisa que está intimamente relacionada, né? Índia, né? Nós temos, então, a nossa JV na Índia, a nossa fábrica, né? Deve iniciar a operação em janeiro. Quem é a Índia? A Índia é, hoje, o 4º maior investimento militar do mundo. Ou seja, mais uma vez, a gente entende que a nossa decisão estratégica foi importante, né? De novo, o mercado civil indiano recém foi regulamentado, questão de 3 anos atrás. A gente entende que esse mercado também vai crescer. E a Índia hoje já é a maior população do mundo, né? Então, tudo, como diz o Sérgio aí, tudo na Índia é superlativo, né? A Arábia Saudita, mais uma vez, é o 5º maior orçamento de defesa do mundo. Já é o 5º maior orçamento de defesa do mundo, né? De novo, aquilo que eu falo para os senhores, a gente tem que pensar no futuro, a gente tem que tomar decisões estratégicas hoje para que a gente possa ter um caminho, uma avenida aberta pela frente, né? O planejamento até 2023, né, é 50% dos investimentos militares em empresas locais. Olha só que importante isso. Então, nesse planejamento que eles têm para até 2030, 50% dos investimentos deverão ser feitos em empresas locais, né? E a gente sabe que lá não falta investimento, né? Não faltará investimento, pelo menos nos próximos dezenas de anos, né? Outros países, a gente continua com condições de participar agressivamente de licitações internacionais. Agora, esse contexto militar mundial é bem complicado, e a gente tem um departamento de inteligência na Taurus que passa 24 horas por dia olhando tudo isso, né? Essa questão toda da Ucrânia e de Israel acabaram postergando várias licitações internacionais. Por quê? Por exemplo, mesmo agora, nesse momento em Israel, diversas licitações que iriam acontecer ao redor do mundo foram postergadas. Por quê? Porque com essa alta demanda de armamentos militares em Israel, a maioria dos concorrentes não vão participar de licitações. Então, como a demanda desses países não é uma demanda urgente, não é uma demanda para amanhã, eles preferem segurar para ter mais gente participando das licitações para comprar melhor. Então, tudo isso a gente aconteceu nesse ano, tudo isso está acontecendo no ano de 2023. Mas, enfim, o importante é que a gente tem 90 pessoas no resto do mundo, fora os países que nós temos uma operação, cuidando de todas as licitações internacionais, né? E, por último, com relação às avenidas de crescimento, né, o que a gente está buscando hoje, né, e isso é uma área da companhia que a gente presta muita atenção também. O mercado civil americano é o maior do mundo. O mercado militar, para o nosso segmento, não é o maior do mundo. Os Estados Unidos, o mercado de law enforcement nos Estados Unidos, porque militar você não vai atuar, né? Os Estados Unidos possuem o seu arsenal militar, Lake City e tudo mais. Então, você tem o mercado de segurança pública, law enforcement, que não é um mercado grande, porém é um mercado de referência. E olha só o quanto os Estados Unidos nessa área de armamento, nessa área de segurança pública e defesa, é muito melhor estruturado, obviamente, do que o Brasil. Em média, a cada 7 anos e meio, as polícias americanas trocam de armamento, em média. E existe o comércio de armas usadas nos Estados Unidos. Então, os condados, as polícias, enfim, disponibilizam essas armas para o mercado e fazem novas aquisições. Então, esse é um mercado que a gente não atua, é um mercado pequeno, mas é um mercado de referência muito importante. Então, a gente atua muito, muito timidamente com o nosso portfólio de produto. Nós estamos procurando um parceiro
lá, ou para M&A, ou até para uma parceria mesmo, que já tenha participado desse mercado, que já participe ativamente desse mercado, para a gente juntar tudo que nós temos de importante, que é produtividade, custo, um departamento de um centro integrado de tecnologia e engenharia muito ativo, para que a gente consiga fazer um atalho nesse caminho. Mas, independente disso, a gente continua, né, a passos ainda lentos, em direção a esse segmento nos Estados Unidos, com os nossos produtos. Mas a ideia nossa é fazer um atalho nesse processo, né? E, evidentemente, as concorrências militares e policiais no resto do mundo é uma coisa que a gente está sempre atento. Então, isso aqui é mais ou menos um diagnóstico de como a companhia está enxergando o mercado nesse momento para o futuro, né? Então, para finalizar, quem ia falar de inovação era o SEST, mas como o SEST está esperando o bebê dele nascer, o barrigudinho, o SEST é aquele nosso, lembra que eu falava para vocês, nosso diretor de engenharia, é aquele gordinho, mal-humorado, né? E ele está esperando nascer o herdeiro dele, certamente será um forte candidato à engenharia de armamento, né? Então o SEST não pôde acompanhar a gente aqui em São Paulo. Eu não sou engenheiro, eu brinco que eu não sou engenheiro e não gosto de engenheiro, né? Mas vou tentar dar uma enrolada em vocês aqui com relação a essa parte de engenharia. Não, enrolar em vocês eu não vou enrolar, até porque eu não tenho competência para isso, né? E se é uma coisa que, apesar de não ser engenheiro, se é uma coisa que me fascina, é esse negócio de inovação. Isso é uma coisa que me fascina, a Taurus é isso, né? Se vocês olharem a Taurus hoje, eu costumo dizer, nós não somos uma fábrica de armas, nós somos uma fábrica de tecnologia. É fantástico. Quem não teve na Taurus, o Márcio esteve de novo lá nos visitando há pouco, vários dos senhores já estiveram lá, mas quem tiver oportunidade, quem quiser, quem tiver programado, uma viagem para Gramado, né, pega um meio-dia e vá visitar a gente, vale a pena. Como empresa, é um orgulho para nós brasileiros. O que nós temos na Taurus é um orgulho em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Eu vou falar um pouquinho de tecnologia e vocês vão entender por que eu falo que nós somos um orgulho do Brasil em todos os sentidos, né? Inovação é futuro, né? Aquilo que eu falava para vocês, nós temos que pensar no futuro. Então vejam que não foi por acaso que isso aqui aconteceu nesses anos todos que nós estamos na gestão da Taurus, né? Obviamente que em 2018 o que nós investimos lá foi só em manutenção e para tentar viver, né? Nós compramos alguns tubos de oxigênio para a gente botar, para poder respirar um pouco, né? Então esses 17 milhões de 2018 são basicamente oxigênio para a gente respirar, né? A partir dali a gente começou a fazer resultado e isso, de novo, não foi por acaso, né? Isso foi num planejamento estratégico muito bem feito. Então, a gente investiu 582 milhões, basicamente em novos produtos, novos processos, tecnologia de materiais e tecnologias de equipamentos. Além disso tudo, a gente pagou 370 milhões de dividendos, mais ou menos isso é o número que está na minha cabeça, vocês viram aí, o Sérgio mostrou para vocês. Agora, o que nós temos para os próximos anos? Muito pouco investimento, basicamente em desenvolvimento de produtos, processos e inovações em termos de materiais, porque a companhia está preparada. A companhia, da infra da companhia, faltam alguns prédios para concluir, mas é muito pouca coisa. O grosso do investimento foi feito. E, não, de novo, eu digo para os senhores, não foi por acaso. Foi para pavimentar o futuro da companhia. Então, esses foram todos os investimentos que nós fizemos, basicamente em tecnologia, automação. Agora, os próximos ciclos, como eu estava falando para os senhores, é muito mais em manutenção e na operação normal. E os investimentos propriamente ditos em inovação, principalmente de desenvolvimento de novos materiais e tal, foram financiados pelo FINEP, ou seja, não vai ter um impacto forte no nosso caixa nos próximos anos. Aqui a gente fez um videozinho curto para os senhores assistirem, que é o que eu falo para vocês, que nos orgulha no que diz respeito a uma indústria no Brasil, né? Eu costumo dizer que a Taurus é uma das poucas indústrias, fábricas, que tudo que desenvolve está no Brasil.
Isso, no passado, era diferente. A gente tinha uma parte nos Estados Unidos, uma parte aqui no Brasil. Em 2019, quando eu assumi os Estados Unidos, a gente tirou tudo que tinha nos Estados Unidos e trouxe para o Brasil. Todo o Centro Integrado de Tecnologia e Engenharia da Taurus está no Brasil. Tudo que a gente desenvolve de produto, processo, novos materiais e equipamentos, a gente desenvolve no Brasil, por brasileiros, né? Então, isso diferencia a Taurus. Então, vamos ver o vídeo. Bom, isso é uma amostrinha do que é a Taurus em termos de laboratório, de desenvolvimento, de novo, sempre procurando esses quatro pilares em termos de desenvolvimento, né? Produto, processo. E quando a gente fala de produto, processo, eu valorizo muito isso e repito muitas vezes. Sempre que na minha engenharia de produto está desenvolvendo um produto, a minha engenharia de processo está desenvolvendo um processo. Para quê? Para que eu possa agregar valor no produto e para que eu possa produzi-lo mais barato. Então, essas duas engenharias trabalham paralelo. Estou desenvolvendo um produto novo, estou agregando valor nele e a minha engenharia de processo está desenvolvendo um processo para que eu possa produzir mais barato, com mais tecnologia e com mais qualidade, né? Depois, materiais, né? E eu vou falar um pouquinho já, vou dar uma satisfação para vocês, investidores e analistas aqui, do que já rendeu essas novas, principalmente essas novas tecnologias de materiais que fazem toda a diferença, né, numa empresa que pensa no futuro, né? Então, materiais, processos e produtos. Uso de materiais inéditos, né, armas cada vez mais leves e resistentes. Nós, nesses anos, só nessa questão de inovação, a gente já faturou 40 milhões até outubro desse ano, mesmo considerando esse ano ruim, em termos de volume, né, esse ano desafiador que nós tivemos, mas já a nossa receita foi aumentada em 40 milhões, só considerando esses materiais inéditos que a gente vai falar aqui para o segmento de armas. Então, o percussor, né, o primeiro produto material que a gente começou a analisar foi o grafeno. Desde o início da nossa gestão, a gente trabalhou muito forte no grafeno. O grafeno é a molécula do futuro, né? É desafiador entender o grafeno. No grafeno, a gente já está
bem avançado, tanto que a gente desenvolveu materiais em polímero com grafeno. Então, todas as peças nossas, dessas armas todas aqui, quando a gente fala de polímeros, né, a gente já tem a inclusão do grafeno. E no tratamento superficial dos metais, nós também temos o Cerakote. O Cerakote é uma tinta à base de cerâmica, que a Cerakote, na verdade, é o nome da empresa que virou a denominação da tinta à base de cerâmica. Nós desenvolvemos a tinta à base de cerâmica com inclusão de grafeno com essa empresa. Desenvolvemos óleo de lubrificação de grafeno, enfim, as embalagens dos nossos produtos também, enfim. Hoje, grafeno, a gente já tem um domínio bastante grande. A nossa parceira no grafeno é a Universidade de Caxias do Sul, que tem uma fábrica, ela transforma a grafeno, ela fabrica o grafeno, transforma o grafeno numa universidade. Imagina isso, que importante. E isso é uma coisa fantástica. Essa questão, quando a Patrícia falou aqui das nossas parcerias com as universidades, quando eu fui a primeira vez, eu fui na Unicinos, aliás, eu estudei na Unicinos lá atrás, quando era menino ainda, a gente procurou a Unicinos para fazer uma parceria no desenvolvimento das pessoas. E quando a gente estava discutindo com a diretoria, ela disse, bom, vou lá, vou procurar lá o reitor. A Unicinos é a universidade qual é a religião deles? Esqueço sempre. Bom, enfim, luterano, acho que é, né? Jesuíta, enfim. Digo, bom, como é que o reitor vai me receber lá, né? Uma fábrica de armas? Digo, o cara vai me dar um tiro, no mínimo, né? Não, mentira. Assim, é impressionante a carência que a universidade tem de parcerias com a iniciativa privada. É impressionante. Isso é o futuro do país. Vocês podem ter certeza, é impressionante. E o quanto que esses jovens têm interesse em participar desse desenvolvimento. Então, a Universidade da Unicinos foi a primeira que nós procuramos para fazer uma parceria para desenvolver as pessoas, né? Aí depois foi grafeno, foi Caxias, a Universidade Federal de Caxias do Sul. Então, só grafeno já foram 25 milhões até outubro de vendas. Nós somos pioneiros, né? A Taurus é a primeira empresa a usar grafeno. E, de novo, por que o grafeno? Né? Porque o Brasil tem 75% das reservas de grafeno do mundo. Então, eu acho que nós temos essa obrigação, nós como iniciativa privada no Brasil, eu acho que nós temos essa obrigação de desenvolver as pessoas e desenvolver as nossas riquezas, né? As nossas reservas aqui no Brasil. Obviamente que isso não é por caridade, né? Obviamente, isso tudo tem um retorno financeiro. E outra, prepara para o futuro, né? O segundo produto que a gente trabalhou muito forte, o DLC. DLC é um tratamento à base de diamante que a gente dá nos canos das armas. E é impressionante porque essa GX4, quando a gente lançou ela, só para lembrar os senhores, a gente lançou produzindo ela nos Estados Unidos. Depois a gente trouxe ela para o Brasil, porque no passado o Exército demorava 2, 3 anos para conseguir homologar um produto. Hoje a gente homologa no laboratório nosso, evidentemente por um laboratório independente, mas nos nossos equipamentos. Hoje a gente já trouxe essa tecnologia para o Brasil. Antigamente a gente fazia o cano, mandava para os Estados Unidos, aplicava o DLC, trazia para o Brasil, montava na arma e exportava para os Estados Unidos. Hoje a gente já tem no Brasil e no início do ano que vem já vai estar lá dentro do nosso Parque Fabril também. 5 milhões, 6 milhões até outubro, basicamente com o cano da GX4 ainda. Depois, quando a gente tiver instalado lá o forno e tudo mais, aí a gente vai ampliar isso, né? A questão dos polímeros de fibras longas, basicamente para os carregadores e das peças de polímeros maiores, você quando injeta um polímero com fibra longa, você tem muito mais durabilidade, muito mais resistência na peça. Então, a gente já tem um faturamento de 9 milhões. Isso aqui também foi uma parceria com uma empresa privada americana para a gente desenvolver e trazer essa tecnologia para o Brasil. Os nossos carregadores, lá na nossa fábrica de carregadores, lembra que a gente estrategicamente criou uma fábrica de carregadores, já são produzidos com essa tecnologia nova também. E, por último, o nióbio, né? O nióbio, o Brasil tem 95% das reservas de nióbio do mundo. E o nióbio é um elemento químico desafiador, do ponto de vista de conhecê-lo melhor e, principalmente, saber todo o horizonte de aplicabilidade do nióbio. A gente está trabalhando fortemente no composto da matéria-prima que a gente injeta aço. Todos vocês sabem que nós temos o MIN lá, né? Quem já foi lá na fábrica já viu, a gente injeta aço. E hoje 20% da nossa produção
a gente já produz com o composto Taurus. Nesse composto, em termos ainda em laboratório, ainda em termos de pesquisa, a gente já está injetando o nióbio. A proposta do nióbio é acabar com, segundo os cientistas, aí, os nossos engenheiros, acabar com o câncer dos metais, ou seja, acabar com a oxidação. Essa é a proposta do nióbio. A gente está trabalhando muito forte nisso, mas, independente disso, ele tem outras vantagens, principalmente com relação à resistência, durabilidade e tudo mais. De novo, o nióbio ainda está em pesquisa e desenvolvimento. A gente acha que a próxima arma que a gente vai lançar, a gente já vai ter alguma coisa de nióbio, mas é ainda uma avenida que nós temos pela frente em termos de conhecimento. Mas, de novo, isso eu sou fascinado por esses desafios. Olha o quanto que a gente pode fazer para o desenvolvimento do nosso país e, evidentemente, obviamente, para o desenvolvimento da nossa empresa, né? Pensando sempre no futuro. Bom, aqui é uma satisfação para vocês que investiram o dinheiro na Taurus, né? Tudo isso que eu estou falando para vocês, que eu falei para vocês nesse capítulo de inovação, está comprovado aqui, né? Em 2018, o ticket médio da Taurus era R$ 708. Hoje, 2023, 1.285 o ticket médio. De novo, nós só tivemos um aumento de preço de 10% em dólar dos nossos produtos, nesse período todo aqui. Ou seja, o preço influenciou nisso aqui apenas em 10%. Praticamente nós dobramos o nosso ticket médio, tudo agregando valor no produto. Então, esse, no meu entendimento, é o segredo do sucesso da companhia. Por isso que a gente continua fazendo as melhores margens brutas e ainda melhor margem EBITDA de todos os nossos concorrentes. Por quê? Porque a gente está pensando no futuro. A Taurus continua com a característica que ela tem no mercado americano. A Taurus é um produto de entrada. Então, eu desafio vocês aí nos Estados Unidos e visitar uma loja e perguntar, fazer a seguinte pergunta: eu não tenho nenhuma arma de fogo, quero comprar a minha primeira arma. Que arma que você sugere? Eu aposto com vocês que 9 entre 10 lojas dos Estados Unidos sugerem a Taurus. Porque nós temos ainda essa característica de entrante, mas também temos produtos que a gente vende por $1.500 nos Estados Unidos. Quer dizer, desde uma pistola próximo de $200 até uma arma de $1.500, $1.800. Por quê? Porque a gente agrega valor no produto. Então, esse aqui é a comprovação de que nós estamos no caminho certo, né? E aqui, para falar um pouco mais de outros produtos, a gente falou muito em materiais, né? Mas a gente desenvolveu diversos produtos. A Taurus é o primeiro revólver Toro. Toro é o revólver que vem preparado para receber uma mira ótica. A Taurus lançou o primeiro revólver do mundo nisso aqui. A gente desenvolveu também as armas metálicas em Cerakote também. O Executive Grade, que é uma linha premium dos revólveres da Taurus, lançamos aqui no Brasil. E para rapidamente falar um pouquinho do Centro Integrado de Tecnologia e Engenharia da Taurus, né? Isso é um grande diferencial. Olha só no ano de 2023 nós lançamos 22 modelos de armas, 4 supressores de janeiro até setembro. Então, nós entramos também no mercado de supressor, que para o mercado militar é muito importante ter esse acessório. E outra, ele é um supressor também que foi desenvolvido com uma tecnologia diferente de todos os nossos concorrentes. Um supressor para calibre 7.62, nosso, pesa 450 gramas. O que está no mercado pesa mais de 1,2 kg, né? Então, essa é a grande diferença dos nossos produtos, sempre agregando valor. Isso aqui também isso aqui, no meu entendimento, é uma grande decisão da Taurus também, uma decisão que a gente ainda não está divulgando muito, porque tem que esperar aí a regulamentação, mas a Taurus criou um calibre que chama 38 TPC, Taurus Pistol Caliber. Não existe esse calibre no mundo, não existe. Esse é um calibre da Taurus, nós desenvolvemos junto com a CBC, obviamente. A CBC desenvolveu a munição e nós desenvolvemos a arma está pronta na plataforma G2C e na plataforma GX4. O que significa isso? Eu venho aqui às segundas-feiras aqui para ver se o Matheus está trabalhando, e aí eu converso com todos os consumidores que vêm aqui, eu converso e tal, e eu canso de ouvir assim: seu Salésio, eu não comprei a minha G2C. Eu digo: não, você vai poder comprar a sua G2C no calibre novo, no 38 TPC. O que é o 38 TPC?
38 TPC é o máximo que você consegue em energia, segundo a nova legislação brasileira. Ele tem 40% mais energia do que o 380, que seria o melhor, digamos assim, o melhor calibre de pistola disponível para o mercado. Então, a gente elevou 40% a energia para você poder estar no limite da legislação brasileira. Ele tem a grande vantagem de poder ser utilizado nessas plataformas que foram sucesso, né? A G2C é a arma compacta mais vendida no mundo, chegou próximo de 3 milhões de armas vendidas, e ela vai ter na versão, para o Brasil, na versão 38 TPC. Esse vai ser um calibre que vai ser muito vendido no Brasil, por conta da limitação da legislação. Nos Estados Unidos não tem por que vender no Brasil, porque todo mundo pode comprar, vender nos Estados Unidos, porque todo mundo pode comprar 9 milímetros, enfim. Mas isso aqui eu acho que é uma decisão estratégica muito grande e que vai mudar a nossa posição, porque o brasileiro, e a gente, de novo, o nosso centro de inteligência mostra isso para a gente, o brasileiro é meio competitivo, né? Então, eu tenho uma calibre 9 milímetros, você não vai comprar uma 380. Você que é meu amigo, vai dizer, não, eu vou esperar mudar o governo e vou comprar uma 9 milímetros. E eu não vou esperar mudar o governo para vender. Eu tenho que convencer esse cliente que ele pode ser diferente de mim, pode ser até melhor do que eu. Porque eu tenho uma 9 milímetros, mas ele tem um calibre novo, que ninguém tem no mundo. Então, ele não vai esperar os 4 anos para comprar uma 9 milímetros, vai esquecer dessa. Até porque eu não sei se daqui a 4 anos vai ter 9 milímetros, então não dá para esperar esse período. Então, a decisão desse calibre é influenciar o consumidor a tomar a decisão agora. Bom, tu tem uma 9, mas eu tenho um melhor calibre, um calibre novo. E na plataforma, que é uma plataforma preferida por milhares de brasileiros e americanos. A G2C foi a arma que introduziu o calibre 9mm no Brasil. Hoje existem várias competições no Brasil com G2C. Hoje, a G2C foi uma decisão nossa. Eu, quando defendia o nosso segmento em Brasília, com a questão da legítima defesa, essas coisas todas, eu cansei de ouvir da esquerda, dizer, não, isso aí é uma história sua, porque o pobre não tem acesso a uma arma de fogo, isso é uma história sua. Hoje não, hoje, por um preço de um celular, você compra quase 3 G2C no mercado brasileiro. Então, a gente popularizou isso e acabou com essa narrativa da esquerda de que arma é um negócio de quem tem dinheiro. Não é, arma é um produto acessível a quem quiser comprar. Aliás, o Matheus está aqui, quem quiser pode procurar o Matheus depois do final da reunião, ele está aqui exatamente para ver se a gente tira a despesa do café da manhã hoje, né? Bom, finalizando, né, de novo, aquilo que eu gosto de repetir sempre, né? Isso aqui são os nossos sólidos fundamentos, né? A companhia hoje é uma companhia sólida. É uma companhia que, mesmo com todo esse desafio do mercado americano e do mercado brasileiro de 2023, está aí, vai entregar resultado e está preparada para o futuro. Então, são 84 anos de história e diferentes ciclos, né? Investimentos foram praticamente todos realizados. Isso aqui dá uma segurança para o investidor, né? Nós temos uma estrutura de capital sem alavancagem, que também dá uma segurança para o investidor, né? A gente remunera fortemente o acionista, como o Sérgio falou, 2022, 2023, a gente já entregou quase 400 milhões em dividendos, né, numa empresa que vale 2 bilhões, mais ou menos isso, né? Flexibilidade fabril atendendo a demanda de forma ágil. Isso aqui parece uma frase besta, mas é importante. Hoje a gente está produzindo 45% revólver e 55% pistola. Historicamente, o mercado produzia 70%, 80% pistolas e 20%, 30% revólver. Por que nós conseguimos isso? Por conta das nossas linhas de produção flexíveis. Então, isso é um grande diferencial para a gente. E o menor custo entre os fabricantes do mundo. Isso nos dá, de novo, uma competitividade grande para participar de licitações, enfim, essas coisas todas, né? O que nós entendemos como avenidas de crescimento, né? Primeiro, os Estados Unidos, novos produtos e as eleições, imediatamente falando nas eleições, e novos produtos é o que a gente vai fazer sempre, né? A Índia, a nossa empresa, que começa a produzir ano que vem, assim que o guru do Sérgio lá dizer a data, a gente vai inaugurar, né? Estão todos convidados para ir na Índia, passar uma semana lá na Índia. A nossa fábrica é uma cidade maravilhosa, não é, Sérgio? Mas é para ficar uma semana na nossa fábrica, entendeu? Não é para ficar na capital, não, é para ficar na nossa fábrica. Arábia Saudita, eu acho que é uma promessa importante. O resto do mundo, de novo, oportunidades de crescimento. O Brasil, uma demanda reprimida por conta do que eu mostrei para vocês ali. Ninguém comprou arma esse ano, né?
A gente tem aí o calibre novo, tem a legislação nova para acontecer, inovação, produtos, processos e materiais sempre, né? E, evidentemente, uma possibilidade de parceria e M&A. A gente está disposto sempre. O que a gente fez em 4 anos, né? E outra, quando nós começamos aqui em 2018, a gente só tinha dinheiro para comprar o oxigênio que a gente respirava lá. Hoje não, hoje a gente tem condições de olhar muito e investir nas decisões estratégicas para o futuro, né? Bom, acho que é isso. Você quer fazer agora e depois abrir para respostas, é isso? Você é meu chefe, você manda e eu obedeço. Obrigado. Pessoal, muito bom dia. Obrigado, Salésio, obrigado a todos. O Salésio falou que... Vocês viram lá no começo que tem um presente para vocês, né? 20% de desconto. Mas lembrando que é só para quem preencher, né, o questionário de avaliação aqui, né? Então, pessoal, é muito importante esse questionário para avaliar o horário, né, a apresentação, o local, né? Um pouco mais da apresentação e menos de resultados. Mas é importante que todos avaliem, né? Então, estão na mesa de vocês aí, enquanto a gente vai entregar o prêmio, né, a APIMEC, reconhecimento e parabenizando e agradecendo, né, principalmente essa parceria de longa data aqui, que venham mais 6, 12, 20, 50, 100 anos aqui de parceria junto com a APIMEC. Então, obrigado, que eu vou entregar aqui para o Sérgio e para o Salésio. Enquanto isso, depois vocês preparem aquelas perguntas lá que a gente tinha combinado. Deixa eu dividir aqui com meus 2 diretores também. Boa. Obrigado pela parceria. Esse aqui é o selo de assiduidade por 6 anos junto com a APIMEC. Né? Muito bom ter essa parceria, principalmente aqui dentro da loja, né, que a gente consegue respirar, viver. Né? Eu gosto de ir também, sempre, ao menos uma vez por ano lá na planta, mas a gente sabe que nem todos conseguem. Né? Eu sempre convido, né, sempre estimulo. Né? A gente sempre é bem recebido lá na Taurus, lá em São Leopoldo. Então, pessoal, lembre também que todos os recados apimec.com.br para seguir na agenda. Lembre-se, por favor, de preencher o questionário da avaliação. Eu também faço a minha avaliação, tá, Sérgio? Então, e Salésio também, vocês se preparem, que tem uma avaliação especial ali para quem está coordenando aqui. E aí, acho que só pedir para vocês prepararem as perguntas, levantarem a mão, falem seu nome, se apresentem e utilizem, por favor, o microfone para que todos consigam ouvir, tá bom? Então, vamos começar a ordem das perguntas, né? É só levantar as mãos. E a gente tem quanto tempo aqui, Sérgio? Salésio? Vocês têm hoje? Então, depende das perguntas, né? Tem algumas perguntas que... Então, vamos lá. Só levantar a mão e eu levo aí o microfone para vocês. Tá bom? Eu vou deixar com vocês o microfone e depois eu passo aqui para vocês. Enquanto o pessoal vai preparando as perguntas, então eu vou fazer uma pergunta clássica aqui, né? Que acho que é importante falar um pouquinho de outros assuntos, né? Completamente diferentes, que são assuntos só para a gente atualizar. Primeiro, só 2 pontos, tá? Primeiro, o assunto sobre o terreno, né? O clássico terreno e também a parte de capacetes. Para atualizar, acho que todo mundo deixa todo mundo na mesma página. E segundo, eu fiz uma pergunta para o Ricardo, inclusive, quando começaram os conflitos ali com Israel, né? Eu sei que no segundo trimestre, no release, apareceu, né, o fornecimento a Israel, né? Acho que muito para o mercado civil. Então, só para entender isso, né, quanto que os conflitos entre Hamas e Israel podem trazer, acho que principalmente com o relacionamento que vocês têm ao mercado, talvez especificamente mais ao mercado civil em Israel, né? Se pode ser um catalisador, enfim. Então, 2 perguntinhas, só para atualizar rapidamente sobre terreno e capacetes, que acho que é um assunto sempre que fica um pouquinho, vamos dizer assim, sem preconceito, mas um pouquinho à margem ali, e também sobre esse tema. Depois eu abro para todos. Bom, gente, com relação ao terreno, o terreno está lá em Porto Alegre, a gente tinha disponibilidade do terreno para fazer caixa, isso não foi mais necessário, o Brasil passou por essa readequação aí no mercado financeiro.
nós esperamos que ano que vem, esse ano é um ano de expectativa com esse governo para todos os segmentos, né? A gente espera que ano que vem a gente tenha uma destinação para esse terreno nosso lá, uma incorporação, enfim, alguma coisa, né? O que é importante disso é que a gente não precisou se desfazer desse terreno naquele período crítico que a gente tinha lá de 2018. Ainda bem que a gente não fez nenhum negócio, até porque a gente tem que valorizar o que é o patrimônio da companhia. Nós entendemos que o ano que vem alguma destinação esse terreno vai ter. Capacetes continua na operação, voltou para a operação, é uma operação rentável. A gente fala muito pouco do capacete porque ele é muito pouco relevante dentro do resultado da companhia. Mas ela traz resultado, pelo contrário, gera caixa, traz resultado. E hoje está lá dentro dele. Evidentemente que se vier uma proposta, a gente vende o capacete, mas não é uma preocupação para a gente. Primeiro porque está lá, tem uma boa gestão, apresenta resultado, não consome caixa, pelo contrário, gera caixa. Então, está lá como resultado da companhia. Com relação a Israel, eu costumo dizer o seguinte, essa questão geopolítica, ela acaba afetando de todas as maneiras o mundo, né? Evidentemente que a gente lamenta por conta disso, né? Por conta dessa questão do Hamas toda lá. Eu acho que o Brasil teve uma posição, o governo, né? O nosso Itamaraty aí teve, principalmente o presidente, teve uma posição que acabou prejudicando os resultados do Brasil com relação a Israel, não só o nosso segmento, mas outros segmentos de defesa também, pela posição que ele tomou. Todas as autorizações que nós tínhamos já concedidas de venda para Israel, a gente está realizando, porém, nesse momento, nós não acreditamos que novas autorizações virão para Israel, por conta da posição do governo brasileiro. Porém, esse cenário todo movimenta o mundo inteiro, né? Como eu estava dizendo para os senhores, hoje teve uma licitação recentemente nas Filipinas que foi cancelada porque não tinha concorrência. O governo das Filipinas não quis correr o risco de pagar mais caro ou de não comprar o produto que ele tinha. Enfim, mas no resultado do resto do mundo aí, alguma coisa sempre impacta no segmento nosso. Então, espero que tenha respondido, Marcos. Bom, estamos aqui à disposição dos senhores. Olá, bom dia pessoal, Carlos Daltoso da Eleven. Duas perguntas também. A primeira com relação ao decreto, você citou bastante, né? Deve sair nos próximos dias, mas eu queria saber quais são os principais pontos ali de atenção que estão sendo discutidos ainda. E uma segunda pergunta com relação à perspectiva na Argentina, se vocês têm a intenção de entrar após a eleição. Bom, com relação ao decreto, eu estava dizendo para os senhores, a gente tem um ponto ainda que está bastante discutido. Essa portaria poderia ter saído há 2 semanas atrás, mas sairia com uma questão técnica aí, para quem é do ramo sabe, que é a questão da habitualidade. Eu falei rapidamente para os senhores ali. A habitualidade é a quantidade de vezes que você tem que ir no clube de tiro praticar o tiro, nem que seja 20 tiros, enfim, para poder justificar o nível de você como atirador, porque de acordo com o nível do atirador, você pode ter acesso a uma quantidade X de armas. Então, serão 3 níveis, nível 1, 2 e 3. Então, nível 1 é uma quantidade pequena de habitualidade, e você não pode comprar produtos de uso restrito. Nível 2 é uma quantidade média de habitualidade, e você também não pode comprar produtos de uso restrito. E o nível 3 é o nível pleno, e você pode comprar os produtos de uso restrito. Porém, no nível 3, para vocês terem uma ideia, são 20 habitualidades por calibre. Então, quem está no nível 3 tem vários calibres, né? Eu brinco que eu teria que ir 400 vezes num clube de tiro por ano, então vou ter que pedir aqui para a diretoria me dar, abonar, fazer um banco de horas, né, para eu poder ir 400 vezes no clube de tiro. O que a gente está discutindo, que foi discutido com o Ministério da Justiça, e ele, no primeiro momento, concordou com isso, e a gente está cobrando dele essa concordância, é que seja feito por tipo de calibre, ou seja, para calibre permitido e para calibre restrito. Então, seriam 2 habitualidades, né? Vezes a quantidade vezes 20 vezes, ao invés de 22, 38, 380, vezes 20, não, você faria 2 vezes 20. E aí os atiradores teriam mais condições de galgar o nível 3, que é para comprar os produtos de uso restrito. Enfim,
No demais, o que é importante para nós com relação ao maior grupo de clientes que nós temos, que são os CACs, é a questão da efetiva necessidade, que é uma coisa que a Polícia Federal ela sempre deixou isso de forma não objetiva, né? Então, como é que você comprova a tua efetiva necessidade? Depende da cabeça de cada delegado de Polícia Federal. No caso do CAC, que quem vai dar a autorização continua sendo o Exército entendeu que a efetiva necessidade para o CAC adquirir uma arma de fogo é o fato dele ser CAC. Então, se você tirou um CR, se você hoje é um CAC, um caçador, atirador ou colecionador, a tua efetiva necessidade para adquirir uma arma já está comprovada. Então, isso para nós é muito importante porque tira a discricionalidade da autoridade. Então, por isso que nós acreditamos que tão logo saem as regras do jogo, a gente vai competir bem nesse campeonato. Então, basicamente, esses são, evidentemente que eu falava para os senhores, são 120 artigos na portaria, porque tem muito detalhe, tem vários detalhes, mas o importante que vai eu acho que fazer efeito prático no nosso dia a dia é a questão da habitualidade para você conseguir caminhar nos níveis e a questão da efetiva necessidade. Argentina, o Brasil está, eu acho que nós chegamos assim, eu brinco, né? O nosso maior ídolo hoje é o argentino, né? O Milei. É incrível. Eu brinco, o presidente do Conselho de Administração nosso, o Jório, é fluminense. Eu também sou fluminense. Não sei nem por que eu sou fluminense, né? Mas sou fluminense. Eu nasci em Santa Catarina. Santa Catarina não tinha time de expressão nacional e eu virei pó de arroz, enfim. Eu digo que a seleção do Fluminense conseguiu ganhar da Argentina, a seleção brasileira não conseguiu ganhar da Argentina, mas a gente tem um ídolo, né, argentino, que é o Milei. Acho que o mercado argentino sempre foi um mercado muito grande, principalmente com relação à caça. A Argentina é um país que vem muita gente da Europa e dos Estados Unidos caçar. Inclusive o CEO americano, ano passado, não lembro, esse ano, teve na Argentina caçando. É tradicionalmente um país de caça. A legislação na Argentina nesses últimos anos foi ficando muito restritiva, né? A gente mesmo, o Carlos Miguel foi recentemente agora, nós fomos no ano passado juntos, mas hoje você está impossibilitado até de passar na fronteira com uma arma de fogo para você caçar na Argentina, dado o excesso de burocratização. Isso tudo vai mudar, evidentemente, e a gente tem uma estrutura boa na Argentina também. A gente continua vendendo para a Argentina, evidentemente, com números muito menores do que já foi no passado, mas nós temos uma expectativa que a Argentina volte a ter uma ação muito importante na América Latina, como sempre foi, não só na caça, mas como consumo de armas. A Argentina tinha lojas de armas e munições, evidentemente não do tamanho dessa norma, mas dessa loja aqui, mas nesse conceito, várias lojas na Argentina, quem é do segmento sabe disso. Então, a gente acha que, efetivamente, assim que assumir o novo governo e que uma das coisas que ele vai fazer rapidamente é essa questão das armas, eu acho que isso vai ter um efeito positivo para a gente, sim. Obrigado. Aqui. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Paulo. Eu sou investidor pessoa física, estou dentro daqueles 113, 116 mil ali. A minha dúvida é em relação ao mercado brasileiro, se não é do interesse da Taurus, se já participaram, se tem possibilidade de participar em relação ao fornecimento para o nosso Exército, quais são as dificuldades, ou não está na linha estratégica da empresa mesmo, fornecer para esse tipo de mercado. Bom, obrigado, Paulo, obrigado por ser nosso investidor, por acreditar na gente. O mercado militar brasileiro, a gente atende a Marinha e a Aeronáutica, que são duas forças que, evidentemente, tem um consumo menor do nosso produto, né? Não são forças terrestres, né? Mas a gente atende as duas forças. Teoricamente, o Exército Brasileiro deveria comprar da Imbel, que é a indústria de material bélico do Brasil, que é uma empresa dependente do orçamento público brasileiro e que pertence ao Exército Brasileiro. Consome do Exército mais ou menos 200 milhões por ano do orçamento do Exército para manter aquela fábrica. As armas que o Exército utiliza, as pistolas que o Exército utiliza hoje têm, em média, 40 anos. Lembra que eu dizia para os senhores que nos Estados Unidos, a cada 7 anos e meio, se renovam as armas policiais e militares. Aqui no Brasil, tem 40 anos. A gente tem algumas parcerias com a Imbel, em termos de tratamento de cano, nessa priorização dos investimentos. Algumas coisas a gente
não fez parte da nossa prioridade porque a gente tinha um fornecimento em parceria. A Imbel é um parceiro nosso em termos de fornecimento, de tratamento superficial de canos, principalmente os fuzis. Nós temos interesse, evidentemente, em viabilizar a Imbel, e faz parte do nosso planejamento estratégico. Agora, a Imbel é complicada. A Imbel, eu não vou detalhar o que é uma empresa dependente do orçamento público, mas, resumidamente, a Imbel não tem conta bancária. A Imbel não tem, uma empresa que não tem conta bancária, depende do orçamento público. Tudo que ela fatura vai para o erário público e tudo que ela precisa comprar tem que ter um orçamento aprovado pelo governo. Então, dificulta qualquer tipo de relacionamento com a Imbel. Mas a gente tem, claramente, já temos parcerias hoje com a Imbel e a gente tem ideia eu, inclusive, tive várias reuniões com a Imbel. O pessoal da Secretaria de Finanças do Exército Brasileiro esteve visitando a Taurus, 6 generais, para conhecer o nosso processo de fabricação, para entender como é que a Taurus mudou tão rapidamente, né? E eu dizia para eles que, por incrível que pareça, esse governo que está aí foi o governo que mais investiu nas Forças Armadas nos últimos anos. Isso aí é uma coisa que a gente não pode negar. E o Exército foi, das 3 forças, foi a força mais tímida com relação aos investimentos. Ordem de grandeza, assim, os investimentos que o Exército recebeu para o Guarani foram algo em torno de 6 bilhões, a Marinha, com o submarino, coisa de 40 bilhões, e a Aeronáutica 36 bilhões. Quer dizer, o Exército sempre foi uma força mais tímida com relação a essa questão até porque eu acho que não tem um planejamento estratégico muito claro. Enfim, não sei, não é uma crítica ao Exército, pelo contrário, eu não entendo das dificuldades dele. Mas, enfim, isso está no nosso radar, e a gente, de novo, repito, a gente fornece para a Marinha e para a Aeronáutica, não fornece para o Exército, porque, teoricamente, o Exército... Fornece fuzis, alguma coisa, por exemplo, segurança do ministro, utiliza as nossas armas, enfim, mas a grande quantidade da tropa consome da Imbel. Ok? Respondi? Obrigado. Tudo bom? Bom dia. Meu nome é Bruno, eu sou investidor por um clube de investimento lá de Porto Alegre. E, primeiro ponto, eu fiz questão de vir presencial para agradecer aí vocês, a diretoria, pelo trabalho dos últimos anos. Aí foi espetacular mesmo. A gente está muito feliz com os resultados também lá no clube. E vamos para a pergunta. Quando a gente vê o ticket médio da Smith Wesson e da Ruger, está girando em 23, né, 2023, mais ou menos $500, $400. E o ticket médio da Taurus, pegando a média aí de 23, mais ou menos $250. A gente viu que vocês, desde 2020, já aumentaram mais ou menos 40%, e todas as inovações em neon, a biografeno, todos os novos produtos do Mix. Qual que é a estratégia, se for poder comentar um pouquinho em linhas gerais, para os próximos 5 anos, tem espaço para aumentar o ticket médio e chegar mais perto desses players, ou a ideia é ficar num ticket médio menor e capturar mais volume aí deles, principalmente no mercado americano? Obrigado. Bom, obrigado, Bruno. Obrigado pelos agradecimentos aí, pelas palavras. Bom, são as duas coisas, né? Primeiro, não abrir mão dessa questão de volume. A Taurus é uma empresa de volume, né? A gente costuma dizer na administração lá, nós somos uma empresa de SG&A, nós temos que fazer volume para diluir as nossas despesas. A gente não vai abrir mão disso. Por outro lado, a gente está caminhando muito para ter outros produtos, principalmente outras linhas de produto. Nós estamos lançando nos Estados Unidos esse ano agora no SHOT Show o primeiro rifle de ferrolho da Taurus, já dentro dessa nova linha que nós lançamos no ano passado no SHOT Show, que é a linha Hunting, a linha de caça da Taurus. A gente tem os revólveres, esses revólveres que vocês viram aqui, os canhões, que os revolveros aí fala que são os canhões de mão, né? Que já são da linha de caça. Então, a gente vai entrar com o rifle de ferrolho, que tem um valor agregado bastante grande, vai disputar principalmente com o Ruger, com relação às armas longas. O perfil de armas da Taurus é diferente do perfil de armas da Ruger. A Ruger vende 500 mil de rifles nos Estados Unidos por ano, de um calibre só.
Então, eles têm outro perfil de armas, a gente é muito mais forte em revólveres e pistola. Bom, revólver, vocês sabem, nós temos, de cada 10 revólveres que produz no mundo, 6 são da marca Taurus, que é um ticket médio do revólver, com exceção desses grandes calibres, aí o ticket médio é menor. A arma mais vendida nos Estados Unidos é a plataforma G, que é uma arma barata, é uma arma muito acessível. Isso faz parte da estratégia da companhia e é importante que se deixe isso bastante claro. Nós vamos continuar tendo a estratégia de ser um produto de entrante, né? A última pesquisa aí eram 40 milhões de novos americanos entrariam no mercado de arma nos próximos 4 anos, uma coisa assim, né? Então, 25 milhões de pessoas nos próximos 4 anos. Enfim, a gente busca isso fortemente. E nós temos uma outra fábrica nos Estados Unidos que se chama Heritage. Heritage é aquelas réplicas dos revólveres dos cowboys americanos em Zamac, por exemplo, não é nem de aço, é Zamac, que é uma arma que custa $100. Então, isso puxa o nosso ticket médio para baixo. De novo, a gente não acha isso ruim, pelo contrário, faz parte da estratégia da companhia. Então, a gente continua fortalecendo a nossa base, que é a entrada, e continua expandindo para os produtos de ticket médio um pouco maior, como principalmente os nossos revólveres e agora o rifle de ferrolho, que terão outros calibres também, mas o lançamento é agora em janeiro, no SHOT Show, no calibre 308. Ok? Obrigado. Doutor Barsi. Aqui, está vindo aqui, Barsi. Barsi, eu sou um investidor da empresa. Eu gostaria de comentar o seguinte. Depois que esta nova administração assumiu, a gente percebeu que houve uma preocupação bastante intensa em se remunerar o acionista de uma forma adequada, evidentemente baseado nos resultados. O mercado ele costuma também assimilar outros tipos de participação da empresa em remunerar o acionista, que é comprando suas próprias ações, nos momentos em que o caixa for suficiente e nos momentos em que o preço da ação estiver assim extremamente atrativo. Eu gostaria de saber se existe algum estudo, alguma forma de se participar futuramente num processo dessa natureza, de a empresa comprar suas próprias ações, quando, na verdade, ela tiver esses dois fatores positivos. Que o preço esteja extremamente atrativo, como está agora, na minha opinião, e quando tiver recursos disponíveis para assim o fazer. Bom, a primeira parte eu vou responder, a parte mais difícil eu vou deixar para o Sérgio aí. Mas primeiro te agradecer, Barsi, por acreditar na nossa gestão, na gestão da companhia, nesse processo todo de reestruturação. Acho que foi um desafio grande, né? Numa APIMEC que a gente fez aqui, foi a primeira, Sérgio? Foi 2018. A pergunta do Barsi aqui foi a que nos desafiou a pagar dividendos, né? Eu costumo dizer que os dois maiores acionistas nossos são caçadores de dividendos. Então, a gente tem um problema sério, uma responsabilidade muito grande aqui. Mas, primeiro, Barsi, te agradecer, você, a Luiz e a tua equipe toda, por acreditar na nossa companhia, na nossa gestão. Isso, para nós, é um desafio, como todos vocês também aqui, mas o Barsi é um ícone nesse mercado aqui, né? É uma referência para todos nós. Então, mais uma vez, te agradecer por isso, agradecer a todos os senhores também por acreditar na gente. O Bruno, né, Bruno? Paulo, por ser um dos nossos 113 mil aí, quer dizer, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Com relação à recompra de ações, está no nosso planejamento, o Sérgio vai falar agora disso aí. Agora, evidentemente que tem uma coisa que a gente não abre mão, é o conforto de caixa, né? Caixa para nós é mandatório. A gente passou muita dificuldade aqui em 2018 e a gente não quer nunca mais na vida ter que comprar oxigênio, né? O oxigênio a gente tem que ter natural. Então, Sérgio. Nós aprovamos nesse ano o plano de recompra de ações, 3,3 milhões de ações é o limite, até dezembro de 2024. A ideia é executar a recompra. Como o Salesi falou, acho que tem um fator muito forte porque a gente não iniciou ainda uma recompra. Eu acho que é questão muito da gente ser, nesse momento, um pouco mais conservador, porque a gente tem todas essas indefinições no mercado nacional. Então, eu sempre falo muito dos analistas e dos investidores aqui, eu converso pessoalmente.
A gente esperava o decreto e a regulamentação vir, não vieram. Então, eu acho que a gente adotou uma posição bem conservadora agora, nesse final de ano, para privilegiar o caixa. Mas a ideia, no ano que vem, realmente a gente implementar o programa de recompras, ele está aprovado. A gente já está até prevendo quando a gente vai entrar. Então, ano que vem, a gente efetua a recompra, Barsi. Esse ano, realmente, uma questão de caixa, a gente preferiu ser muito mais conservador. Bom dia a todos. Meu nome é Marcelo Dibi, eu sou acionista da empresa. A minha pergunta é para o Sérgio. Eu gostaria, se ele pudesse, explicar um pouquinho mais a respeito dessa reserva estatutária com relação à distribuição dos dividendos. Eu dei uma olhada pelo estatuto, fiquei com a impressão de que quando esse recurso não for utilizado, for passado o exercício, ele seria distribuído junto com a próxima distribuição. Isso que não compreendi muito bem. Obrigado. Não, tudo bem. Não, na verdade, não, Marcelo. Qual foi a ideia dessa reserva estatutária, né? A gente criou essa reserva justamente para poder distribuir a qualquer momento. Ela não, durante o ano, ela não necessariamente precisa ser distribuída em dividendos. A gente botou vários fatos lá que a gente pode fazer. A gente pode distribuir dividendo, pode ter recompra, pode recapitalizar a empresa. Então, a gente deixou bem ampla a possibilidade de utilização desse dinheiro. Ela não tem validade, ela fica dentro do ativo da empresa. E qual é a ideia? A ideia é dar uma flexibilidade mesmo para a distribuição de dividendo. Então, eu posso a qualquer momento distribuir dividendos contando os lucros do passado, né? Então, ela não vai ser, não tem, quando ela vira o exercício, ela não tem necessariamente que ser distribuída ou ter uma destinação. Ela já teve a destinação dada pelo governo, pelo Conselho de Administração, a gente tirou isso de lucros acumulados para uma reserva estatutária. Mais alguém? É isso aí? Bom, gente, então, quero mais uma vez aqui agradecer a todos vocês, agradecer ao Marcos Salavalli, hoje com outro, mas não deixou de me impressionar, né? Mesmo com o chapéu aqui da APIMEC, já fez logo 2 perguntas me dando uma pressão, um calor aqui. Então, te agradecer muito, agradecer a APIMEC, somos parceiros, é o 6º ano consecutivo, e essas reuniões para nós, eu sempre, desde guri lá na CBC também, eu dizia, quando você prepara uma reunião, parece um rito comum, né? Vou fazer uma reunião. Não, mas é um momento de reflexão muito grande. Porque tu imagina que para apresentar tudo isso aqui para os senhores, a gente buscou esse número, olhou, interpretou com muito carinho, noite adentro e tal. Então, essas reuniões são importantes para a gente, para fazer uma reflexão, inclusive do passado, né? A gente olha muito, então a gente está muito acelerado no caminho do futuro, mas é bom a gente olhar de vez em quando para o retrovisor, até para alinhar, né, ao nosso caminho. Eu não gosto de olhar, de andar para os lados, eu só gosto de caminhar para frente, mas os retrovisores são pequenos, mas nos ajudam a guiar para frente também. Então, essas reuniões são momentos que a gente tem de fazer uma reflexão de tudo e, inclusive, organizar a nossa sequência. Bom, eu queria, para deixar uma mensagem nessa 6ª APIMEC, primeiro agradecer a todos vocês aqui são um extrato, né, muito importante, um grupo seleto, dos nossos 113 mil, 113, né? 112,5, vai. 113, 13 não é um número muito... Então, vamos dar 114, vamos arredondar aqui para 114 mil acionistas, né? Então, vocês aqui são um extrato seleto desses 114 mil, então, em nome de vocês, agradecer a todos os 114 pessoas físicas e jurídicas que acreditam na gente, que acreditam nessa gestão aqui. E a gente está preparando uma companhia para o futuro. Mesmo com esse ano de 2023, com suas peculiaridades, e eu repito para vocês que a gente não teve, principalmente aqui no Brasil, a gente não tem o controle disso diretamente, né? Mas nós estamos preparados, esperando só sair as regras do jogo, porque o time está convocado, né? E nós vamos para ganhar essa batalha com certeza absoluta. Então, de novo, a mensagem que eu quero dizer é que a Taurus ela não está pensando no hoje só. Sim, óbvio que a gente trabalha no hoje, que nós temos que entregar resultado, mas a companhia ela está olhando para o futuro. Todas as ações estratégicas nossas são visando o futuro, né? É isso que
eu quero que vocês tenham convicção nessa gestão da companhia. Então, mais uma vez, muito obrigado. Está aqui a loja cheia de produtos para vocês. O Matheus precisa faturar, então fiquem à vontade. Tá? Agradeço a cada um de vocês, aos nossos representantes aqui do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração, mais uma vez da PIMEC. Um bom dia a todos e se a gente não se encontrar nesse final de ano, que tenham um bom Natal, boas festas aí, e que o ano que vem seja realmente o ano para a gente deslanchar. Então, muito obrigado a todos. Tem agora aqui o coffee break, enfim, nós estamos aqui à disposição dos senhores. Oi? Tem um brinde aqui, não esqueçam de pegar um brinde. Me dá um brinde aqui que eu quero mostrar para eles aqui. Tem um negócio importante aqui para vocês. Não, a pistola vocês já ganharam. Todo ano vocês ganham pistola. Vocês vão ganhar um revólver, hoje, ou pelo menos uma parte do revólver. Isso aqui é um porta-canetas, né? Bem importante, é um revólver nosso. E aqui tem o símbolo aqui do grafeno, do nióbio, né, mostrando o nosso compromisso com a inovação. Então, todos vocês vão receber um aqui. Eu faço questão de entregar um para o nosso guru aqui, né, para a gente tirar uma foto, e aí, simbolicamente, eu vou estar entregando um para cada um de vocês aqui. Então, Barsi, se você me permitir,